Olá, bom dia, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. E no momento que você assistir esse vídeo, esteja ciente que Deus tocará em você, porque Deus é bom. Vamos orar juntos primeiro. Senhor Deus, no nome de Jesus, eu e essa pessoa que assiste esse vídeo oramos ao Senhor, pedindo a graça do Senhor, como sempre pedimos, e a paz do Senhor, que se ela for abundante dos nossos corações, nós também teremos paz uns com os outros nesta terra, se o Senhor nos der a paz. Por isso, o nosso Senhor e Salvador diz que a paz que Ele nos dá não é como o mundo a dá, é uma paz diferente. E nós queremos esta paz para esse dia, para os nossos familiares e amigos. No nome de Jesus, assim oramos. Amém. Que Deus continue dando a você graça sempre. Temos um título de mensagem hoje interessante, que é muito usada também no mundo comercial, nos relacionamentos humanos. E eu quero trazer esta mensagem para você saber como lidar com Deus. O título da mensagem é Como aumentar o teu crédito com Deus. Como aumentar o teu crédito com Deus. Vamos ler primeiro a Bíblia, que é o mais interessante. Vamos ler 3 versículos da palavra de Deus e aí vamos entender melhor do que se trata esse assunto. Êxodo capítulo 36, 1 é a primeira parte que vamos ler, e depois vamos ler a Êxodo capítulo 37, a parte A do versículo 25 e o versículo 26. Vamos ler assim então, a Êxodo 36, 1. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem hábil a quem o Senhor dera a habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo o que Deus tinha ordenado. Bom, ontem falamos de Bezalel e de Aholiabe e de alguns homens que Deus preparou com sabedoria para trabalharem em tudo que concernia ao tabernáculo. Bom, Êxodo 37, versículo 25a diz assim: fez o altar de incenso de madeira de acácia. Êxodo 37, versículo 26 diz: cobriu-o de ouro puro, a parte superior, as paredes em redor, ou ao redor, e os chifres, e lhe fez uma moldura de ouro ao redor. Tudo conforme o modelo que Deus havia dado, eles então fizeram, A Bezalel, o Aholiabe e também os homens que o Senhor capacitou. Eles fizeram várias coisas, vários utensílios do tabernáculo, inclusive o tabernáculo. Alguns dos utensílios que vocês já sabem é a arca, o tabernáculo em si, a arca, o propiciatório. Eles fizeram também a mesa, onde colocaria os pães, todos os utensílios, o candelabro, eles fizeram também o altar de holocausto, o átrio, as vestes sacerdotais, os óleos, para unção e para também incenso. Eles também fizeram, mas eu pulei um ponto muito importante, dele vamos falar, que é o altar de incenso. Eu havia pulado, propositalmente, o altar de incenso. Todas essas coisas, parece que são 270 e poucas peças, tudo envolvidos no tabernáculo. Me parece que esse é o número total de peças e coisas que fizeram em volta do tabernáculo, incluindo cortinas, etc. Mas eu quero lembrar a você que é muito importante concentrarmos no altar de incenso. Por isso nós pulamos do capítulo 36 para o capítulo 37. Estamos quase no final de Êxodo, falando com vocês os pontos mais importantes. Todos eles são muito importantes, mas o que mais pode falar com você para te levar a buscar a Deus, a engrandecer o nome de Deus e saber o porquê você existe. Às vezes as pessoas, eu não quero saber nada de tabernáculo, do povo judeu. Não tem jeito de nos desligarmos dele. O nosso Senhor e Salvador Jesus é judeu.
Então devemos estar sempre presos àquilo que Deus falou no princípio, porque Deus não mudou a sua palavra, Deus não mudou a sua forma de agir. Nós temos outros costumes, mas Deus quer que nós vejamos pontos espirituais ali no tabernáculo, nos utensílios do tabernáculo, para trazermos enriquecimento para nossas vidas. Então, falamos então desse altar de incenso. Mas eu quero te lembrar uma coisa que vai fazer parte também dessa mensagem, é que eu recebi uma carta do meu banco. A carta do meu banco estava dizendo assim: nós tomamos, preste atenção nisso, nós tomamos a decisão em diminuir a tua linha de crédito, que era acho que $5.500 ou $9.000, não sei, mas era por aí, diminuir a sua linha de crédito. E você tem direito de discutir conosco por que fizemos isso. Mas nós temos uma explicação. A explicação que temos é que você, tendo o crédito, você nunca usou, você nunca movimentou o seu crédito, você nunca fez um movimento neste cartão que te damos. Então, diminuímos acho que é de 5.500 para 1.500. Bom, a razão do banco em te dar um crédito é justamente, primeiro, porque você tem um bom movimento, você é cliente daquele banco e está movimentando aquele crédito ali. A segunda razão do banco é que os juros subiram muito. E então o banco, vendo você movimentando, você está pagando a ele usando o seu crédito, um crédito que eles te deram, pagando juros, e juros altos. Por isso o banco quer que você movimente o seu crédito. E você movimentando, eles te dão mais crédito. E você movimenta mais, eles te dão mais crédito. Concernente ao banco, você paga também mais juros ao banco. Não é? Bom, por que eu usei essa carta? Porque eu quero falar do altar de incenso. O altar de incenso é semelhante a isso aí. Por isso o título da nossa mensagem é Como Aumentar o Teu Crédito com Deus. Tudo que os bancos fazem, quase tudo, eles tiram da Bíblia. Eles tiram da organização de Deus, da organização do povo judeu. Né? E os bancos nunca perdem, porque eles são inteligentes no agir. Então eu quero dizer a você o seguinte: você também precisa concentrar neste altar de incenso e lembrar, ponto 1, ele foi feito de madeira de acácia. Nós já falamos dessa madeira ontem, mas esta madeira mostra a nossa humanidade. Né? A maneira que nós somos, a maneira que Deus nos fez, humanos, sensíveis, né? Que podemos ficar tristes e alegres com transtorno de emoções, né? Emoções tanto para um extremo quanto para outro extremo, e tem pessoas que vivem de forma temperada e que não mostram as suas emoções, por mais que assim não mostram, eles são equilibrados na aparência, né? Ou como vão mostrar as suas emoções. Nós somos madeira de acácia. Só que Deus deu uma medida para esta madeira, que se você for olhar do altar do holocausto, são diferentes medidas, né? Porque o holocausto é uma coisa, o altar de incenso é outra. O altar de holocausto é um, o altar de incenso é outro. E você vai ver que o altar de holocausto é muitas vezes maior do que o altar de incenso. Bom, nós somos madeira de acácia. Mas Deus disse também a Moisés que deveriam ser colocados em cada ponta, que seria um côvado de largura e um côvado de comprimento, 45 centímetros, para falar na nossa linguagem. Então ela seria, na forma de cima, ela seria quadrada, mas ela teria 2 côvados de comprimento, ou de altura, né? Não de comprimento, de altura. Então ela seria formato em cima, quadrado, mas a parte de baixo dela seria longa, de 2 côvados, ou seria 90 centímetros a altura dela. Deus falou para Moisés que também seria colocado em cada ponta desse quadrado um chifre, né? Que seria uma peça única com a madeira. Não teria chifre diferente ou ponta, as 4 pontas, diferente do que era a composição do corpo.
O que esse chifre simboliza? Esta madeira simboliza a nossa humanidade. Mas os chifres simbolizam poder. Na história, chifre simboliza poder. No mundo espiritual, chifre simboliza poder. Então, você e eu precisamos lembrar disso, que nas 4 pontas existem, 4 chifres, um em cada ponta. O teu corpo humano também, quando você abre os braços, você olha, você tem mão direita, mão esquerda estendida para os lados, você tem cabeça estendida para cima e pés apoiados no chão. Você também tem 4 pontas. Quando você abre os braços, você vai senti-las perfeitamente. Lembrando a você também que Deus disse para Moisés, e esta madeira de acácia e esse chifre, que é uma peça junto, que é poder juntamente ligado ao que é humano, eu quero que seja revestido de ouro. Quando você vai olhar para o altar do holocausto, ele além de ser maior, ele também é revestido, ele é de bronze, não é ouro. E há um simbolismo nisso, e disso vamos falar mais tarde, do altar de bronze ou do altar do holocausto, que aponta para Jesus. Bom, olhamos para nós então. Somos naturais, seres humanos, revestidos, primeiro atribuídos poder a nós ligados ao corpo e revestidos de ouro. Ouro simboliza a glória de Deus. Vamos agora para a função do altar. O altar de incenso era para que nele fosse queimado o óleo do incenso. E esta fumaça que subisse dele fosse aromática, que enchesse aquele local e chegasse até as narinas de Deus como um cheiro suave. Como aumentar o teu crédito com Deus. É o título da nossa mensagem. Então, esse altar deveria o sumo sacerdote Arão acender nele esse incenso pela manhã e também pela tarde. Todos os dias incenso nele pela manhã e pela tarde. E este incenso tomaria aquele ambiente todo e Deus cheiraria com um bom cheiro. O que isso quer dizer para você e para mim? Quer dizer que você deve, como um altar, madeira de acácia, com chifres nas 4 pontas, simbolizando o poder que Deus atribui a você, poder de decisão, poder de busca, poder de compreensão, poder de ação, poder de falar no nome de Jesus, e acontecer no nome de Jesus, poder para determinar. Todos esses poderes simbolizam nesses 4 chifres e Deus colocou em você para decidir como organizá-los na tua vida e fazer com que isso seja bênção para os outros. E Deus pega tudo isso, que é a madeira de acácia, e reveste com a glória dele, reveste com o ouro dele, com a presença de glória dele. E você então começa a queimar incenso. Você é um altar de incenso. Você é um altar de adoração, porque esse incenso simboliza as nossas orações, as orações dos santos que vão subindo e chegando até Deus. Mas para você entender melhor, neste altar de incenso não podia ser queimado óleo estranho. Óleo inventado, óleo adulterado, precisava ser o óleo segundo a orientação, a ordem de Deus. Então você, para orar a Deus, para falar com Deus, você precisa entender como falar com Deus, para você não levantar uma fumaça estranha ao teu Deus, para que nenhuma fumaça estranha chegue até o trono da graça. Para que você, ao invés de abençoar, você esteja amaldiçoando a ti mesmo e a alguém. Você não esteja pervertendo o altar que é você e nem pervertendo este culto teu a Deus.
A fumaça simboliza a oração dos santos. E o cheiro suave dessa fumaça simboliza a santificação que você todos os dias determina na tua vida. Por isso a fumaça subia pela manhã e a fumaça subia pela tarde. Eu venho a te perguntar, você está entendendo o que Deus quer dizer? Está dizendo a você e a mim? Como tem sido o nosso altar de incenso? Como tem sido a nossa adoração? Será que pelas manhãs nós queimamos incenso a Deus como um cheiro suave e pela tarde queimamos outro incenso a Deus, dizendo: Deus, durante todo o meu dia, começando pela manhã até o entardecer, até eu ir para minha cama, o meu dia tem sido um dia agradável ao Senhor. Um dia dedicado ao Senhor, um dia onde eu busquei não pecar contra o Senhor, para não levantar uma fumaça estranha ao Senhor. É necessário você e eu buscarmos a Deus e entendermos que temos os pés no chão, mas a nossa cabeça tem que estar nos céus. Que temos que ter os pés no chão, mas calçados, o sapato do Evangelho. Você precisa ter pés formosos diante de Deus para pisar neste mundo impuro. Deus irá proteger os teus pés para não tropeçar com eles em pedra. A Bíblia diz que você deve estar sempre anunciando a paz. Formosos são os teus pés quando você não anuncia a paz e não tem uma paz que não seja tão boa quanto a paz que Jesus traz a você. A única paz boa, excelente que precisamos é a que traz o príncipe da paz, o nosso Senhor Jesus. Então você e eu entendemos que este altar de incenso simboliza acácia, minha vida, madeira de acácia. Os chifres, o poder que Deus já atribuiu a nós para falarmos no nome de Jesus, e o próprio Jesus diz: tudo o que pedires ao Pai, mas ele disse a forma: em meu nome. Tem tanta gente tentando abençoar uns aos outros por aí, não usando o nome de Jesus. O cheque só tem valor se ele for assinado corretamente. Eu volto a te dizer, você é este altar de incenso. A unção do Espírito Santo produz em você o óleo agradável a Deus, para que a fumaça, o óleo da unção de Deus, para que a tua fumaça, a tua oração, a tua adoração, a tua santificação chegue bem até o trono de Deus. Se você fizer assim, você irá aumentar o teu crédito com Deus. Mas como o banco disse, se você deixar de orar, se você deixar de buscar, se você deixar de interceder, se você deixar de santificar a tua vida, se você deixar de separar a tua vida para Deus, você estará usando cada dia menos o teu crédito com Deus e você vai perder o crédito com Deus por desuso, por desuso. Deus não te cobra juros, muito pelo contrário, Deus te dá muito mais, porque Ele é o autor, Ele é o dono da graça. Ele quer abençoar você e Ele quer que você entenda bem esta mensagem, como aumentar o teu crédito com Deus, orando, buscando, jejuando, lendo a palavra dele, se santificando, e você vai perceber que você está mais perto de Deus a cada dia e usando o bom depósito que você tem com ele, no nome de Jesus, porque Jesus já colocou em você, já te revestiu de ouro, que é a glória dele. Que Deus abençoe você e família em nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, um grande abraço meu. Até amanhã, se Deus quiser. Pastor Riva Martins, feliz com você. E um grande abraço ao meu amigo e pastor André Santos. Fui na página dele hoje, se você quiser ir visitar a página dele no YouTube, fui na página dele hoje e lá tem muitas mensagens boas para você ouvir também. Um abraço meu no nome de Jesus.
Deus te abençoe. Pastor Riva Martins.